Vem comigo. Lançamento oblíquo. Bora lá. Uma esfera lançada obliquamente a partir do solo com ângulo de 30 graus. Eu aconselho que vocês desenhem a situação, tá? Então olha só. Vamos desenhar, por exemplo, a bolinha saindo daqui e fazendo o lançamento oblíquo. Os efeitos sonoros são importantes, hein? Sobre um ângulo de 30 graus com a horizontal. Então, ó, aqui vale 30 graus. Então, essa é a velocidade, que segundo o texto vale 60 lá. Mas nós sabemos que sempre que eu estiver trabalhando lançamento oblíquo, eu tenho que calcular o que nós chamamos de Vx, sempre constante, e vale VO cosseno de 30. Então, fazendo esses cálculos, ficaria 60 vezes, olha só a trigonometria, hein? Raiz de 3 dividido por 2, que é igual a 30 raiz de 3. Raiz de 3 ele falou para colocar igual a 1,7. Então seria 30 vezes 1,7, que é a mesma coisa de 17 vezes 3, que daria 51 metros por segundo. Esse é meu Vx. Boa ideia, 51. Hein? E o meu VY? O meu VY é variável. O meu VY ele começa com uma determinada velocidade. Então, meu VOY. E nós sabemos que na altura máxima a sua velocidade é zero. Então, o meu VOY é o VO sem o ângulo. Ou seja, é 60 vezes meio. O meu VOY vale 30 metros por segundo inicialmente. Na altura máxima ele passa a ser zero em Y, e lá no chão ele volta novamente a ser a 30 metros por segundo. E eu faço 4 perguntas. O tempo para a esfera atingir a altura máxima. Vamos fazer lá. O item A. O tempo. Eu aconselho que vocês calculem no eixo Y durante quem? Eu tenho que definir quando eu estou trabalhando no eixo Y, se eu estou trabalhando durante a subida ou descida. Eu vou calcular durante a subida. Durante a subida eu tenho uma velocidade inicial igual a 30 metros por segundo. Durante a subida eu sei que a minha velocidade final na altura máxima sempre vale zero, e a minha aceleração é contrária à gravidade, é menos 10 metros por segundo ao quadrado. Então eu posso muito bem achar o tempo de subida usando V igual a VO mais AT. Ou seja, velocidade final 0, inicial 30, aceleração menos 10 vezes o tempo. Então passa esse menos 10 para lá, vai ficar 10t igual a 30, ou simplesmente t igual a 3 segundos. Presta atenção, esse é o tempo de subida. Subida. Eu vou fazer o C antes de fazer o B. O C ele pede o tempo total. Nós vimos que o tempo total vai ser o tempo de subida mais o tempo de descida. Porém, a subida e a descida são simétricas. Isso quer dizer que se eu demoro 3 segundos para subir, eu obrigatoriamente também vou demorar 3 segundos para descer, dando um tempo total de 6 segundos. Agora sim eu vou para o B de bola. O B de bola eu estou pedindo a altura máxima. A altura é eixo Y. A altura máxima é a distância que ele vai percorrer quando ele chega na altura máxima. Ou seja, na altura máxima a velocidade final é zero. Lembrando que eu estou no eixo Y durante a subida. Analisando aqui. Velocidade inicial vale 30. A minha aceleração vale menos 10, porque é contrária ao movimento. E o tempo, a gente acabou de descobrir que o tempo de subida vale 3 segundos. Então, fica fácil se usarmos o sorvetão. Segunda, eu só vou ter
meia aula à tarde. Então o S é a minha altura máxima, considerando o inicial 0, a velocidade inicial em Y vale 30, o tempo é 3, a aceleração é negativa porque é contrária à velocidade, tempo 3, que é o quadrado dividido por 2. 0 e nada é nada, então ficou H igual a 90, menos 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 10, 90, por 2, 45, ficando assim 45 metros a altura máxima. Então essa altura tem 45 metros. Beleza, beleza? E para fechar com chave de ouro, D de dado, eu quero o alcance. O alcance nós já vimos que é a distância percorrida. Alcance é a distância percorrida no eixo X. Porém, nós sabemos que a velocidade no eixo X sempre é constante e, segundo os nossos cálculos, ali em cima vale 51 metros por segundo. E o tempo total, porque o alcance é a distância total, então eu vou ter que usar o tempo total. A gente calculou no item C que o tempo total vale 6 segundos. Fica fácil porque ali no eixo X eu vou usar a equação do só sorvete, porque é a equação do movimento uniforme. O espaço vai ser a distância percorrida, partindo do zero, velocidade 51, o tempo vale 6. 51 vezes 6, 306. Então tem um alcance de 306 metros. Pessoal, isso é tudo. Fui.